da tua palavra. É em nome de Jesus que nós pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Jesus abençoe. Amém. Glória a Deus. Queridos, o nosso texto se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Então vamos ler. Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Lembre-se de que o endereço da parábola está logo ali. Jesus contou esta parábola para pessoas que estavam ali ao redor dele, que estavam com ele. Então foi para essas pessoas que Jesus contou essa parábola. E o que é muito interessante é que Jesus contou para alguns que confiavam em si mesmos. Então a gente tem 3 estágios aqui. Confiar em si mesmo leva a pessoa a se considerar justa e leva a desprezar os outros. A pessoa que confia em si mesma, ela se considera justa e ela passa a desprezar os outros. É muito interessante o pensamento de Blaise Pascal, matemático, filósofo francês, convertido a Cristo. E ele tem uma frase muito interessante: os homens justos se consideram pecadores, os homens pecadores se consideram justos. Então, se você olhar para pessoas na Bíblia, como o apóstolo Paulo, ele dizia: eu sou o pior dos pecadores, eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o menor dos santos. Então, a alma convertida, o cristão convertido, ele tem esse senso de indignidade, não de uma indignidade negativa, de que eu não presto para nada, né? Não é isso, mas de que eu dependo de Deus. Eu não posso confiar em si mesmo, eu não posso salvar a mim mesmo. Essa é a ideia. Aí Jesus prossegue então com a parábola. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si mesmo para si mesmo. E orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Certamente, os fariseus que estavam ali ao redor de Jesus ficaram revoltados com essa parábola. Quando Jesus diz: o publicano foi justificado para a sua casa. Como é que eles não poderiam admitir tal coisa, de que aquele homem foi justificado para a sua casa, porque os publicanos eram odiados. Cristo deixou bem claro que a observância externa da lei e seus rituais não eram suficientes para aproximar o ser humano de Deus, mas sim a consagração que vem de dentro, do interior da pessoa. Jesus disse em Mateus 5,20 que a nossa justiça deve exceder aquela dos escribas e fariseus. O dicionário de ética cristã do Carl Henry, ele informa que o farisaísmo histórico vem do período do exílio babilônico, quando Israel, desprovido do culto do templo, tornou-se principalmente o povo da lei. Nessa época, encontra-se o começo de um conflito que acabaria vindo à tona no período grego e conduziu sobre os asmonianos, no 2º século a.C., a um cisma entre o elemento sacerdotal aristocrático e um grupo de mestres e intérpretes da lei,
orientados por leigos. Uma divisão que deu origem aos partidos dos saduceus e dos fariseus no Novo Testamento. Os asmonianos vêm lá da família real judaica, formada por Matatias e seus filhos, Judas, Jonatas e Simão. E são os macabeus. Tanto que na Bíblia Católica tem o primeiro Macabeu, o segundo Macabeu, são livros apócrifos e por isso não entraram na Bíblia evangélica, na Bíblia protestante. Mas essa dinastia real dos Macabeus terminou com Herodes. Herodes pôs fim a essa dinastia. O nome fariseu, cuja origem ou data precisas são desconhecidas, não sabemos sua origem, não sabemos a data quando surgiu. Fariseu significa separado e provavelmente vem do hebraico parush, que reflete assim uma obstinada oposição da seita a qualquer intrusão do paganismo ou de distorções religiosas. Eles eram então assim como que encardidos, né? A gente não aceita nada de fora, a gente não aceita opiniões, doutrinas estranhas, é a lei e nada mais. Embora o farisaísmo tivesse doutrinas distintas, como uma angelologia desenvolvida, os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, no sobrenatural. Os fariseus acreditavam no controle divino da história. Mas, sem dúvida, o que mais se destacava era a sua preocupação com a lei. Eu diria, era uma chatice com a lei. Eles eram chatos em relação à lei. Os fariseus se dedicavam a conhecer e interpretar a lei. Essa interpretação da lei, transmitida oralmente, como tradição dos anciãos, Jesus se referiu a isso em Marcos, capítulo 7, versículo 3, era considerada tão necessariamente aplicável quanto a lei escrita. Então eles tinham uma tradição, uma lei oral que eles julgavam tão importante como a lei de Moisés, e tinha que ser seguida, né? E essa tradição era chamada Mishnah, que falava de leis, costumes, e Mishnah significa o aprendizado por repetição, estudo por repetição. Na verdade, a tradição dos anciãos era vista como parte da lei dada por Deus a Moisés e passada oralmente ao longo dos séculos. Então, essa preocupação com a lei surgiu de um desejo sincero e prático de cumprir a lei, pois os fariseus acreditavam que a posição presente e futura diante de Deus era determinada pela conduta em relação à lei. Esta religião meritória, meritocracia, salvação por meritocracia. Eu mereço ser salvo, eu faço tudo direitinho. Com base em obras, promoveu um sentimento de justiça própria e que exigia separação. Eu não me misturo com os pecadores. Essa gentalha, né? Lembrando aí do Kiko, eu não me misturo com essa gentalha. Assim, os fariseus eram desse jeito, né? Então eles não queriam, né, se promover de maneira alguma separação de todos que não vivessem de acordo com a tradição deles, a fim de evitar a tentação e contaminação. Consequentemente, esse estilo de vida passou a ser um separatismo rigoroso e legalista, tá? Eu vejo hoje alguns grupos que funcionam assim, grupos pentecostais, neopentecostais, que eles não vão à igreja de ninguém, e também eles não recebem ninguém para pregar nos seus púlpitos. Há assim um separatismo muito forte, e esses grupos estão entre nós aqui no Brasil, né? E alguns são fortes, mas eles não querem se relacionar com outras igrejas, né? Agora, mesmo assim, tem grupos neopentecostais que não admitem pastores nos seus púlpitos, nem na sua televisão, nem no seu programa de rádio, mas quando chega a época da política, eles convidam todo mundo, mandam carta para os pastores, eles vêm aqui na porta: pastor, vai ter um evento assim, nós estamos promovendo, a sua presença é muito importante. Na política, quando está chegando a eleição, passou a eleição, esquece, só para a próxima vez. Aí eles vão repetindo, geralmente assim. A visão do farisaísmo presente em círculos cristãos surgiu em decorrência da oposição que os fariseus faziam a Jesus e da rejeição dessa seita por parte de Paulo. Jesus rejeitou esse comportamento dos fariseus. Paulo rejeitou também esse comportamento dos fariseus. Jesus acusou os fariseus de hipocrisia. Eles eram fingidos para Jesus, devido à deformação da lei.
E a gente encontra isso em Mateus 23, quase o capítulo todo, e no versículo 23. E Jesus disse que a justiça deles era uma justiça inadequada, de acordo com Mateus capítulo 5, versículo 20, Jesus dizendo: se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Então a justiça da lei é insuficiente. Agora a justiça que vem de Cristo, essa é perfeita, e essa garante a nossa salvação. Por isso que nós lemos em Romanos capítulo 5, versículo 1, portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê, a justiça era inadequada, e ela os impediu de atender à verdadeira vontade de Deus, expressa em sua pessoa e obra. Paulo rejeitou o farisaísmo como sendo religião de obras da lei, que levavam ao engano da justiça própria. Paulo dá o seu testemunho, em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 5 em diante. Ele diz: eu sou fariseu, da tribo de Benjamim, segundo a lei, né, irrepreensível, segundo o cumprimento da lei. Eu fui irrepreensível, mas ele sabe que tudo isso não valia nada. Eu considerei tudo como esterco para eu ganhar a Cristo. Paulo fala isso. Bem, após a queda de Jerusalém, no ano 70, depois de Cristo, os fariseus surgiram como líderes dos judeus e estabeleceram os fundamentos para o judaísmo rabínico. Conquanto o farisaísmo histórico tenha se tornado o judaísmo ortodoxo, hoje existem os judeus ortodoxos. Hoje em dia o termo fariseu é usado para designar aquele que busca o favor de Deus ou que se vê como merecedor em virtude da retidão legal ou pessoal. Ao observar o contraste que existiu entre o caráter de Cristo e a conduta dos fariseus, pode-se perceber a superioridade de Cristo. Aliás, Cristo é superior em todo o tempo, ele é superior a tudo. Como é que os fariseus agiam? O fariseu achava que uma religião de sepulcro caiado e de uma parede pintada de branco seria suficiente para agradar a Deus. Não importava se eles estivessem podres por dentro, mas se a aparência estivesse bem, a roupa, os filatélios, a indumentária, o paramento estivesse bem, então eles estariam bem com Deus também. E Jesus criticou isso. Vocês estão cheios de podridão, e por fora vocês estão bonitos, é como sepulcro pintado. E Jesus condenou isso. Veja o que Jesus diz em Mateus 23, 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. É possível que um ser humano viva assim? É possível. É possível que exista na liderança evangélica muita gente assim. É possível que existem em muitas igrejas pessoas assim, e elas nem percebem. Elas vivem como fariseus. Cristo enfatiza a pureza do coração, como está em Mateus 5,8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O fariseu, ele gostava de inflar o ego, de gabar-se de sua autojustiça. Está lá em Lucas 18:11. O fariseu em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Agora, Cristo, por outro lado, ele convida à renúncia. É o que nós vemos, por exemplo, em Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz assim: e Jesus dizia a todos: se alguém quiser seguir-me ou acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esse é o convite de Jesus. Outra coisa que os fariseus faziam, eles se mediam com a régua da alta importância. Como está em Mateus 23, versículos 6 e 7, eles gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis ou mestres. E aqui a gente vê um narcisismo presente hoje em grande parte da igreja evangélica. Os pastores gostam de holofote, de adulação, bajulação, eles querem ser considerados importantes o tempo todo. O tempo todo eles se comportam assim. E é muito triste o que nós vemos, né? A humildade passa longe, se promove a si mesmo, falam de si o tempo todo.
E a palavra de Deus diz que outros falem bem de você e não você mesmo. Já Cristo avalia tudo pela santidade de Deus. Está em Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Outra coisa, os fariseus eram radicais ao defender pequenas coisas sem importância, mas negligentes na obediência da palavra de Deus. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eles tinham muitas regras que nem estavam na lei de Moisés. Por exemplo, no sábado, a mulher não pode olhar no espelho. Por quê? Porque se ela olhar no espelho, ela vai ver um fio de cabelo branco na cabeça, e ela vai ser tentada a arrancar aquele fio de cabelo branco. E isso se constituiria uma colheita, ela estaria fazendo uma colheita no sábado. Eram regras assim, e muitas outras regras, né? Então Jesus, ele censurou, ele desaprovou isso. É o que está em Mateus 23, versículo 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Detalhistas. Tem pessoas assim, que são muito rígidas, radicais. E eu me lembro daquele musical famoso do Victor Hugo, foi transformado num musical que é Les Misérables. E ali tem duas pessoas muito importantes naquele musical, que é o Javert, o oficial da polícia francesa, e o Jean Valjean, que roubou lá na sua juventude um pão porque a sua sobrinha estava com fome. E o Jean Valjean, ele foi condenado a 20 anos de prisão em trabalhos forçados. E depois ele saiu com uma condicional. E o Javert vivia perseguindo aquele homem o tempo todo. E o Jean Valjean prosperou na vida. Eu sei que no fim, o Javert não aguentou de ver a bênção na vida daquele Jean Valjean. E ele então se matou. O oficial francês se matou. Ele não conseguiu conviver com a misericórdia de Deus na vida de outra pessoa. E isso é muito ruim. Agora eu pergunto, quem foi o verdadeiro miserável no musical? O verdadeiro miserável foi o Javert, que não tinha misericórdia, não tinha amor por ninguém, e ele acabou se matando, foi o grande miserável deste musical. E Victor Hugo, ele escreveu esta obra, Les Misérables, para promover, para ensinar a graça de Deus na vida das pessoas. Nós vamos ainda ver que Cristo indicou o caminho da obediência amorosa. Está lá em João 13, 34. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Os fariseus indicavam a justiça. Jesus diz: não pode ser só justiça, tem que ter misericórdia também. Se a justiça, ela pode matar, mas a misericórdia, ela alivia, né? Ela atenua a situação. O fariseu era um especialista em colocar fardos pesados sobre os outros. Veja Mateus 23, versículo 4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. E Jesus conhecia essa turma e conhecia de perto. Em contraste, Cristo viveu e morreu para aliviar a carga dos oprimidos. Nós vamos ver em Mateus 11, 28, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Cristo suaviza a situação, que bênção. E nós vamos encontrar no livro de Salmos, que bendito seja o Senhor Jeová, que a cada dia leva a nossa carga. Que coisa interessante, muito importante também. O fariseu, ele se gabava de sua relação terrena com Abraão. Nós somos filhos de Abraão, somos descendentes de Abraão. Até João Batista os repreendeu em Mateus 3:9. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Agora, ao contrário, Cristo afirma que agir em conformidade com a natureza de Deus é de muito maior importância.
Vemos, por exemplo, em Mateus 5, versículos 44 e 45. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Isso se chama graça comum, quando Deus faz isso. Por isso, meus irmãos, que nós vamos encontrar pessoas que não são crentes fazendo coisas boas por causa da graça comum. Meus irmãos, eu creio que eu vou me sentar para continuar pregando. Só um momentinho. A pregação vai continuar. Um pouco de estresse. Todo mundo está me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo e me vendo. Glória a Deus. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Está certo. O fariseu... é verdade. Boa ideia, Paulo. Vamos colocar a estante. Essa aí já está na altura. Muito obrigado, Daniel. Está ótimo assim. Não precisa descer. Não, está bom assim. Meus irmãos, obrigado. Não precisa, obrigado. O fariseu era agora sim, estou me sentindo melhor. O fariseu era um especialista em colocar fardos pesados sobre os outros. Eu já falei sobre isso. Jesus alivia a nossa carga. O fardo de Jesus, ele é suave. Eu tenho experimentado isso por mais de 50 anos. Aliás, essa semana, eu acho que foi essa semana, fez 54 anos, né, que eu tenho experimentado isso. Como o fardo de Jesus é leve. Imagine vocês, quem está envolvido com crime organizado, o sufoco em que essa pessoa vive, o medo constante. Qualquer hora pode haver uma denúncia, qualquer hora pode dar uma escorregada, qualquer hora pode ir para o tribunal do crime, qualquer hora pode ser torturado, ser morto e assim por diante. Cristo nunca me ameaçou. Não tenho medo, Jesus. Nunca senti medo de Cristo, porque eu sei que Ele nos ama com amor eterno. Como é difícil ser escravizado. O fardo da droga é um fardo muito pesado. Eu costumo dizer que só existe uma coisa pior do que as drogas: o inferno. É um fardo pesadíssimo. O fardo do alcoolismo, de tantos vícios, é um fardo muito pesado. Mas servir a Cristo é leveza. Nós desfrutamos de leveza, de alegria constante. Que bênção conhecermos a Cristo. E o maravilhoso em relação a Jesus Cristo, que quanto mais você o conhece, quanto mais você conhece a sua palavra, mais você quer amá-lo. Mais você quer amá-lo. Isso é muito importante. Então nós vemos que eu estava falando da graça comum. E por que a graça comum é interessante? Porque acabei de dizer, pessoas que não são cristãs, elas acabam fazendo coisas boas, construções, descobrindo vacinas, fazendo bem para a humanidade, tudo isso, porque todo ser humano traz a imagem de Deus. O fariseu jamais se aproximaria de um pecador para ajudá-lo. Veja em Mateus 9, versículos 10 e 11, a atitude de um fariseu durante um jantar, depois do chamado de Mateus. E nós vamos ver isso em Mateus 9, versículos 10 e 11, e diz assim: estando Jesus em casa, foram comer com ele, e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Eu já fui assim, eu já fui um fariseu. Eu me lembro da minha época de fariseu, eu não gostava de orar perto de crente vazio. Então eu tinha os meus critérios para determinar se uma pessoa era vazia ou não. Então eu não via ela na oração, isso aí não ora. Eu não via aquela pessoa na vigília, esse aí está muito vazio, está muito fraquinho. Eu não via aquela pessoa no evangelismo, eu não via aquela pessoa expulsando demônios, se essa pessoa está muito fraca. Então eu não gostava de orar perto de alguém que eu considerava fraco espiritualmente, ou principalmente se estivesse em pecado. A pessoa foi excluída, eu não quero nem chegar perto. Eu era um fariseu, eu era um tremendo de um fariseu.
Jesus fez o contrário. Como é que eu não enxerguei isso antes? Aonde tinha gente que não prestava, era lá que Jesus estava, a ponto de ser criticado. Será que a mãe de Jesus nunca disse para ele: meu filho não anda de má companhias? Mas ele andava com a rapa do tacho, como se diz. Então Jesus amava estar com essa gente. E isso acontece muito. Por exemplo, nós vamos encontrar em Lucas 15, versículo 1, olha o que está escrito: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. E eu não vou dizer para vocês, eu tenho certeza que Jesus não passou pano para eles não, para os publicanos e pecadores. Aí, continue lá, cobrando a mais, a hora dos impostos, tira lá o seu do lado, não tem problema nenhum. Não, eu não creio que Jesus passou pano para essa gente, nos seus pecados, nas suas más ações, mas Cristo atraía, Cristo falava com amor, Cristo falava de forma a prendê-los com cordas de amor, e isso é maravilhoso. Então eles queriam estar perto de Cristo, não apenas Jesus estava envolvido com os pecadores, mas esses pecadores queriam estar envolvidos com Jesus, e assim somos nós, pecadores, salvos pela graça, envolvidos com Jesus, envolvidos. Que maravilha. Nós vemos então isso. O fariseu, ele acreditava numa aparência externa de jejum. Está lá em Mateus 6, versículo 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. E os fariseus sabiam que Jesus os chamava de hipócritas, sabia, de fingidos, A palavra hipócrita no grego se refere ao ator, que vai atuar numa peça teatral, e ele coloca uma máscara. Então ele é chamado de hipócrita. E quando termina a peça, ele tira a máscara, e você vê que não é aquela pessoa, é uma outra pessoa. E Jesus disse: vocês têm uma máscara, a máscara do fingir, da piedade, a máscara de uma vida correta. Isso é máscara, vocês não são isso que vocês dizem ser. Então ele diz aqui: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. O elogio da praça, dos transeuntes, daqueles que estão em redor: olha como este homem é santo, olha, eu admiro esse homem. Isso aí é igual a Moisés. Isso aí, olha, está bem perto de Abraão, uma coisa assim. Não. E eles já tinham recebido o seu galardão. A lei mosaica, ela estabelecia apenas um dia de jejum obrigatório no ano, que era no dia do Yom Kippur, no dia da expiação. Porém, aqueles que queriam algum mérito, queriam aparecer, os narcisistas, que queriam holofote, eles jejuavam na segunda e na terça-feira. Por quê, irmãos? Por que os narcisistas, os fariseus naquela época, jejuavam na segunda e na terça-feira? Porque esses eram os dias de mercado, de feira. E aí a cidade ficava cheia de pessoas de fora. E era uma boa ocasião para aparecer. Hoje vai ter bastante gente, deixa eu colocar o meu disfarce, para todo mundo me respeitar, para todo mundo falar bem de mim e assim por diante. Uma coisa que Jesus abominava e ainda continua abominando. Ainda continua abominando. Sabe, eu tenho muita dificuldade com isso. Eu tenho muita dificuldade com igrejas, e vocês sabem que tem as cadeiras poderosas aqui no púlpito, tem uma que ganha mais destaque, ela é maior, ela é grandona, parece um trono, só o pastor presidente senta ali. Só o pastor presidente senta ali. Às vezes eu entro aqui no culto, e eu estou vendo uma turma sentada ali na minha cadeira, e eu olho ali, eu sento na minha cadeira, o que aquela pessoa está fazendo ali? Aquela é a cadeira do presidente. Não é nada disso, aqui nós não temos isso. São todas iguais, São todas iguais. Mas eu quero comprar mais cadeiras bonitas aqui para o público. Nós queremos comprar, ficar mais bonito o público, mas não é todas iguais, tá, irmão? Cadeiras mais bonitas, todas iguais. Para os irmãos sentarem, quem estiver aqui, do louvor e assim por diante, vai ser muito interessante, vai ser muito bom, porque melhora também a nossa aparência para as mídias sociais. Bom, então nós vamos ver que isso estava acontecendo com os fariseus, Os fariseus faziam isso. Agora, outra coisa, o fariseu, ele não orava,
Ele informava a Deus de quão bom ele era, né? Ele dava informação para Deus. Olha, Senhor, eu sou muito bom. E alguns até acham que não tinha problema, porque era um costume dos fariseus daquela época agradecerem a Deus por não serem pobres, por não passar fome, por terem saúde e assim por diante. Então alguns acham que não tinha problema nenhum, mas ele não orava, ele passava informação para Deus de quão bom ele era. Senhor, você ouviu o que eu fiz hoje? Você ouviu você ouviu o que eu falei? Você ouviu o que eu escrevi? Você ouviu meus livros? Você ouviu a minha pregação, Senhor? Hoje eu detonei, não foi, Senhor? Alguma coisa assim. Então a diversão principal do fariseu era orar de forma que pudesse ser visto pelas pessoas. Veja, o que nós vamos ver, a fim de ser visto pelas pessoas. Veja o alerta de Jesus sobre o fariseu, em Lucas capítulo 20, versículos 46 e 47. Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações das praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Existe uma informação aí na pesquisa da Bíblia de que talvez isso aqui seja uma referência aos testamenteiros. Então, alguém na família morreu, o marido morreu, a mulher ficou só, vai ter que cuidar agora, o que vai fazer com os bens? Aí eles apareciam lá. Olha, minha irmã, nós vamos aqui orar com você, e lhe dar todo o apoio, né, que a sinagoga pode te oferecer, o sinédrio pode te oferecer, assim por diante. Então, pode ser uma crítica a essa questão. Eles devoram as casas das viúvas. Estes homens serão punidos com maior rigor. Isso aqui é muito triste. Eles serão punidos com maior rigor, porque eles sabem. A palavra de Deus diz: aquele que pouco sabe, poucas chicotadas. Aquele que muito sabe, muitas chicotadas. E eles se julgavam mestres da lei. Cristo enfatizou a necessidade de se estar num relacionamento correto com Deus. É o que nós vemos em Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Muito cuidado para não citar este versículo erradamente, porque alguns gostam de citar assim: todas as demais coisas, e todas as outras coisas, e não é assim que está no texto, e nem no texto grego. E todas estas coisas, e estas coisas lhes serão acrescentadas. E do que Jesus estava falando? Basta ler Mateus 6, a partir do versículo 24, 25, você vai ver que Jesus estava falando de roupa, de comida. Estas coisas não vão faltar. É muito importante termos isso em mente, porque quando a turma hoje cita Mateus 6,33, e as demais coisas serão acrescentadas. Demais aí é um punhado de coisas. É carrão, é mansão, é roupa de grife, é assim, e assim por diante. É lancha, né, muito chique, e assim por diante. Não é nem lanche, é lancha mesmo, né? É mais ou menos assim, tá? Então Cristo enfatizou isso, né? E a gente vê ainda em Miqueias, né, no capítulo 6, versículo 8, um texto muito importante. Ele te mostrou, homem, o que é bom. E o que o Senhor exige de você? O que o Senhor exige? Que você pratique a justiça, que ame a fidelidade e que ande humildemente com o seu Deus. E de fato, nenhuma pessoa orgulhosa, ela pode orar. E o orgulho destrói a vida espiritual. O orgulho é terrível. O orgulho destrói até uma vida profissional. Eu vejo isso hoje no Supremo Tribunal Federal. Eu vejo doses muito fortes de arrogância, de soberba, e que está trazendo destruição, não apenas para as pessoas que agem, mas para toda a nação. Traz um transtorno, traz uma turbulência para a nação. O orgulho é terrível. Satanás nunca se meteu em encrenca por causa de adultério. Não foi adultério que derrubou Lúcifer. Foi o orgulho, foi a soberba, a prepotência. E isso é muito triste.
A Bíblia diz que Deus dá graça, Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. E que o orgulho, a soberba precede a queda. Se você vive na soberba, você vai cair. Se você vive na prepotência, você vai cair. É muito triste tudo isso que a gente vê e percebe. Eu tenho muito medo disso, muito medo. De desagradar a Deus, de esquecer que a gente precisa andar na presença de Deus humildemente. E isso se reflete não apenas no relacionamento com Deus, mas no relacionamento com as pessoas também. Eu tenho que respeitar o meu irmão. Eu tenho que não apenas respeitar, mas eu tenho que amar. Eu tenho funcionários aqui na igreja que estão sobre a minha, digamos assim, estão sob o meu governo aqui na igreja. A minha administração seria melhor. Então eu tenho funcionários aqui na igreja e sob a minha administração. E eu tenho que tratá-los com respeito. Não importa o cargo que eles ocupam, a função que essa pessoa ocupa, ela precisa ser tratada com amor e com respeito. Incorpora isso para a sua vida, isso vai ajudar você, isso vai ajudar você. Os filhos precisam ser respeitados. Eu sou o pai, eu sou a mãe, eu faço qualquer... Não, os filhos precisam ser respeitados. É claro que tem que ter espaço para correção, para disciplina, mas tem que ser feito com amor, com amor. E nós precisamos desenvolver isso na nossa vida. E o nosso maior exemplo de humildade é o próprio Jesus. Eu sou manso e humilde de coração. Mansidão e humildade caminham juntos, né? Como isso é importante. Então que Deus nos ajude. E humildade, nós não ensinamos a nós mesmos. Não, eu vou ser humilde. Eu vou ser humilde. De hoje em diante eu serei humilde. Não vai conseguir. Deus vai usar circunstâncias, outras pessoas, para trabalhar a humildade na sua vida. Acho que muita gente aqui já teve um chefe chato, um professor chato, eu já tive, né? Vizinho chato, né? Gente chata na igreja, infelizmente tem, irmão. Tem, toda igreja tem. Mas por que Deus permite isso? Para trabalhar em nós quebrantamento, autocontrole. Alguém vem dar um coice em você, amém, Jesus, glória ao teu nome, Senhor. Alguém vem e te maltrata, você não tem outra opção, a não ser dizer amém, Senhor, porque você precisa agradar a Deus, nós precisamos agradar a Deus e não a nós mesmos. Então eu vejo isso, eu acho isso muito importante, que o próprio Jesus é humilde. Ele não tinha razão para ser humilde, ele nunca precisou ser humilde, porque ele é grande, porque ele é infinito, porque ele é divino, ele é Deus, manda, faz o que quer, quando quer, a hora que quer, não precisa dar satisfação para ninguém, mas ele é humilde. Deus é tão humilde ao ponto de cooperar conosco. A palavra de Deus diz que Deus coopera conosco, trabalha conosco, trabalha junto. Vem aqui, não vou fazer sozinho, mas ele pode fazer tudo sozinho. Não, mas você vai me ajudar. Você vai me ajudar. É como aquele pai que comprou um móvel, tem que montar um móvel. Agora o menino está lá 2, 3 anos, 4 anos. Pai, eu quero ajudar a montar. Não sabe fazer nada. Mas o pai dá lá uma coisinha para ele fazer. E ele fica todo feliz. Depois você vai falar, nós montamos. Nós montamos. Deus permite que você participe. Foi assim na ressurreição de Lázaro. Tira a pedra. Foi uma turma lá tirar a pedra. Depois Lázaro vem para fora. Aquele que disse Lázaro vem para fora, podia dizer também, pedra sai daí. Ela sairia na hora, com toda certeza. Mas ele permitiu que participe. Como isso é importante. Nós servimos a um Deus humilde. A beleza de Deus, a criação de Deus, tem isso. A criação de Deus, ela é linda, ela é maravilhosa, além da nossa percepção. Eu creio que a ciência não consegue ainda perceber tudo que Deus criou. Além disso, é a criação de Deus. E nem por isso Deus é arrogante. Está vendo o Grande Cânion? Foi eu que fiz. Está vendo a catarata da Foz do Iguaçu? Foi eu que fiz. Está vendo aquilo lá? Eu que fiz. Está vendo o Monte Himalaia? Foi eu que fiz.
Não, Deus não coloca lá uma placa colocando escrita, gentileza do Todo-Poderoso. Coloca lá uma placa lá na Foz do Iguaçu, gentileza do Todo-Poderoso. Tá? Não, está lá. De forma invisível, mas real, nós sabemos que esse relojoeiro está por trás do relógio, que é lindo e que funciona muito bem para a glória do seu nome. Glória a Deus. Nenhuma pessoa orgulhosa consegue orar. Como é que vai orar? Porque a primeira coisa que eu peço para Deus quando eu vou orar, Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E se eu estiver fazendo alguma coisa errada, Senhor, trata comigo com brandura, me corrija. Se o Senhor for me disciplinar, me corrigir, faz isso com brandura, senão eu não vou aguentar. Mas a Bíblia diz que Ele se lembra, conhece a nossa estrutura, Ele se lembra que nós somos pó. Mas eu peço continuamente a compaixão de Deus sobre a minha vida, a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Porque, irmãos, nós precisamos caminhar, combater o bom combate da fé. E como o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Até o fim, sermos fiéis ao Senhor. Nenhuma pessoa que despreza o seu próximo pode orar. Irmãos, hoje não importa se a pessoa, se ela é evangélica, se ela é cristã, se ela não é. Aqui, no hall de entrada, toda quarta-feira, nós vivemos grandes experiências com Deus. É uma maravilha o que Deus tem feito. Tá? E entra gente de tudo quanto é tipo. Entra da quimbanda, da umbanda, entra do candomblé, entra do kardecismo, entra da católica, entra da congregação cristã do Brasil, eles entram também. Mormons entram, uma variedade de gente. Entra crente desviado, acho que é o que mais entra, crente desviado. Né? Não é o momento da gente ficar exortando e tudo isso. O que é que você precisa? O que é que você quer? O que é que você pediria para Deus? Vamos orar por essa pessoa, damos um boletim, falamos algo. Sim, tem aquelas que têm mais tempo e acabam abrindo o coração e recebendo Jesus como Salvador, que esse é o nosso alvo principal. Mas a gente ora com todo mundo, graças a Deus. Fiquei livre desse farisaísmo, né? Fiquei livre. Eu não vou contar aqui um relato que aconteceu comigo nos Estados Unidos, vai tomar muito tempo, mas Deus me libertou disso. Não importa quem esteja. Aliás, hoje a minha atitude é outra. Se eu sei que o irmão está em pecado, eu tenho compaixão. Eu sinto uma dor por aquele irmão, porque o pecado machuca, o pecado destrói, o pecado é terrível. O pecado é como uma metástase de câncer, que está destruindo a pessoa. Eu sinto compaixão. Eu não quero fugir daquela pessoa. Eu não tenho assim, discriminação. Aquele ali não presta, só vive pecando. Por isso que está assim. Não, de maneira alguma. Eu tenho que ter compaixão da pessoa. Porque Cristo teve compaixão de você e de mim. Quando nós éramos inimigos da sua cruz, desviados desde o ventre. Olha a vida de pecado que você e eu vivemos. E Jesus chegou, não quero saber. Jesus chegou e disse, eu vou consertar você. Eu vou transformar você, eu vou te curar, eu vou te transformar de perdido em salvo, e eu vou te levar para o céu, para você morar comigo. Essa foi a compaixão de Jesus. Essa é a compaixão de Jesus. Eu não fico mais discriminando, Às vezes a pessoa fala abobrinha, fala umas distorções, tá bom, depois nós vamos conversar sobre isso e tal, mas que a nossa atitude seja de misericórdia e de compaixão para com as pessoas. E eu quero terminar com uma frase que eu costumo dizer para as pessoas: eu quero usar de misericórdia para com todos, para que se um dia eu precisar de misericórdia, eu possa também encontrá-la, eu possa desfrutar da misericórdia dos irmãos. Deus abençoe com essa mensagem, com essa palavra, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.